Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez estaremos falando sobre fuso horário. Então, é muito comum você, na sua casa, às vezes assistindo TV, você assistindo a programação, às vezes o telejornalismo, um jogo de futebol, uma notícia ao vivo, às vezes, e você perceber que o horário que está sendo apresentado naquele programa, naquele jogo de futebol, é diferente daquilo que você está vivendo no seu país, na sua localidade. Obviamente, você sabe que isso está relacionado ao movimento de rotação da Terra e a face da superfície da Terra que está ligada para o Sol, está na direção do Sol. Você sabe disso. Mas a questão é, como que nós, seres humanos, sociedades, relações internacionais, lidamos com isso? Obviamente que isso interfere nesses grandes sistemas que nós criamos, comunicação, transporte e outros mais. Então, o sistema criado para resolver isso chama-se fuso horário. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então vamos. Então vejamos, os fusos horários. Vamos ver aí em detalhes o que isso significa, né? O que foi planejado para resolver esse problema aí dos diferentes horários que nós temos no planeta. Vamos seguir então. Então tá lá. Nós sabemos que a esfera da Terra com 360 graus, né? E dentro desse movimento de rotação, para que a Terra consiga correr esses 360 graus, isso leva 24 horas. Né? Um dia, né? A Terra girou, você tem um dia inteiro. E ali, quando você divide 360 pelas 24 horas, você tem aí 15 graus. Você divide 360 graus. Né? Então a Terra moveu 15 graus. Leva uma hora. Foi essa relação que fizeram aí para estabelecer os fusos horários. Então, a partir do meridiano de Greenwich, você vai ver o seguinte, que foram estabelecidos 12 horas para cada lado. O que está a leste, deixa eu passar para outro mapa aqui, fica melhor. Então está aqui, ó, meridiano de Greenwich. Então está aqui, ó, o que está a oeste para o lado de cá. Não é? Você tem aí os fusos negativos, daqui a pouco a gente vai entender isso. E o que está a leste para o lado de cá, você tem os fusos positivos. Então gravou isso aí? O que está a oeste do meridiano de Greenwich, aqui Greenwich é o mesmo usado para as coordenadas geográficas, está aqui, ó, você tem os fusos negativos. E para cá, a leste, você tem os fusos positivos, vamos colocar assim. Então vamos ver isso melhor. Então tá aí, ó, essa divisão, né, é o mesmo mapa, os fusos teóricos, tá aqui. Nós vamos chamar de fusos teóricos, foi uma divisão feita aí, na teoria, em tese, seria dividido assim. Então tá aqui, ó, né, meridiano aqui, ó, de Greenwich, não sei se dá para ler aí, mas até que está aqui em azul, né? Os fusos que vêm para cá, eles estão aí marcados aqui como positivos. E para o oeste, o lado de cá, você tem os negativos. Por que isso? Porque, na verdade, o planeta, deixa eu colocar lá, aqui, ó, o planeta, ele gira nesse sentido aqui, ó. Ele vai daqui para cá. Então ele gira do oeste para o leste. Aqui o planeta está um pouquinho inclinado, não sei se você percebeu isso, isso aqui está o polo sul, tá vendo aqui? Ó? Então o planeta girando daqui para cá, você tem a sensação que o Sol está saindo daqui para cá. Não é o Sol que está se movendo. Isso já foi, né? Galileu já chegou a essa conclusão. Mas o planeta está movendo, o movimento aparente do Sol é para cá. Se ele está movendo para cá, pense bem, se aqui, ó, onde está aqui o amarelinho, esse aqui, vamos dizer, esse aqui é o meridiano de Greenwich, for 12 horas, o lado de cá é uma hora menos. Quanto mais você for andando aqui dentro dos fusos, cada fuso equivale a uma hora. Então pense bem, aqui é meio-dia. Quem está do lado de cá, o Sol ainda não chegou aqui para montar meio-dia. O Sol ainda não chegou aqui para ser meio-dia. Aqui é 11 horas. Então, uma hora a menos. Por isso que tem um sinalzinho de menos nesse mapa aqui. Está vendo aqui? Ó? Deixa eu colocar o outro que é melhor. Aqui, ó. É menos para cá. Então, se o Sol está aqui e o planeta está girando para lá, né, ele está aqui uma hora, o Sol vai estar em cima aqui, meio-dia aqui, depois de aqui. Mas enquanto não chega, é uma hora menos nesses lugares. Então está aqui, está representado aqui nesse desenho. Então se aqui, de novo, se aqui é 12 horas, o Sol está bem em cima, né?
Aqui é 11, você está vendo o Sol ainda um pouquinho inclinado, num ângulo inclinado com relação a, né, a quem está aqui. Esse daqui, ó, mais ainda. Então aqui é 10 horas da manhã. Quando a Terra continuar girando, o planeta vai continuar girando e o Sol vai passar. Então, está exatamente situado, né, na perpendicular com relação a esse fuso aqui. Ó. Aí aqui seria meio-dia, mas aqui seria 11 horas. Então ele gira de novo. Ó, então está aqui, o Sol está aqui. O planeta gira mais um pouco, gira para cá e a sensação é que o Sol vem para cá. Então aqui vai ser meio-dia. Daqui a pouco o planeta dá outro giro para cá e o Sol pula para cá. O Sol não está mexendo. Então aqui seria meio-dia. Mas enquanto aqui é meio-dia, né, o Sol ainda não passou para lá, aqui é 11, aqui é 10. Conforme você vai afastando, vai diminuindo o horário. Até chegar aqui, ó, se você for contando, são 24. Aqui vai ser 1 hora da manhã. E aqui, 0 hora. Então, são 12 para cá e 12 para cá. Se você considerar, por exemplo, se eu estou aqui, meio-dia aqui onde o Sol já passou, né, já não está mais perpendicular, aqui é 13 horas, 1 hora da tarde, aqui é 14, aqui 15, aqui 16, e por aí vai, até chegar a 24 horas. Então, 12 para cá e 12 para cá, é dividido assim. Esse 12 e 24 aqui foi colocado aqui para ajudar a didática, mas qualquer horário que entrar aqui, aqui vai ser 12 horas a mais. Se aqui fosse 11, se eu colocasse 11 aqui, aqui seria 23. E por aí vai. Então, quando o Sol está aqui a pino 12 horas, aqui é 11, aqui é 10, aqui é 13, 14, assim é feito fuso, assim foi feita essa divisão, para que pudéssemos coordenar o tempo mundial. Isso aqui é um sistema criado pelo homem para coordenar. Isso aqui se chama hora legal. Então, aonde está a hora legal? Né? Qual é a referência da hora legal? Está vendo aqui o conceito de hora legal? É o meridiano de Greenwich, está aqui, ó. Meridiano de Greenwich, não é? É hora oficial ali. Então, a partir daqui, você tem aqui, né, decrescente, né? O horário vai decrescer e aqui vai aumentar, vai crescer. Foi? Até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir. Então, tá, o que você viu até aqui? Você viu que o planeta, ele, em função da posição dele com relação ao Sol, ele apresenta para a gente diversos horários diferentes. Então, se eu estou aqui agora, são 10h30. Do outro lado do planeta, exatamente do outro lado, né, são 10h30 da noite. Lá, vamos colocar, se alguns fazem essa referência, lá no Japão são 10h30 da noite, porque está do outro lado do planeta. Foi-se criado um sistema para resolver esse problema, chamado fuso horário. Até aqui você viu pelo menos um conceito, não é? Nessa questão de fuso horário. Você viu que, teoricamente, se criaram linhas imaginárias dividindo o planeta em 24 fusos, né? Cada fuso com 1 hora de duração. Então, para se correr um fuso, a Terra está girando, para se correr um fuso, leva 1 hora, são 15 graus. Você viu isso ali no cálculo simples, dividindo 360 por 24. Porque para o planeta girar, dar uma volta completa, no seu movimento de rotação, leva 24 horas. Considerando a esfera 360 graus, se você dividir, cada fuso dessa divisão tem 15 graus e 1 hora. Por isso que você viu aquela divisão ali. Agora, isso aí, eles chamaram de fuso horário teórico. Por que isso? Você vai ter um outro fuso horário? Vai. Você tem um fuso horário político-civil. Ô, professor, está surgindo um outro conceito? É uma outra divisão? Não, é a mesma divisão. Mas você vai ter que fazer algumas adaptações nesse fuso horário. Você vai ver por quê. Vejamos então. Então tá, esse aí é o fuso horário que eu apresentei para vocês. É o fuso horário teórico, a divisão exata, as linhas teoricamente, né, correndo em uma situação plana, reta, né, na vertical, exatamente na vertical. Aqui você vê ela curvada, ali não é curvada, é em função da curvatura do globo. Se você pegar a linha bem de frente, ela parece bem reta, tá vendo aqui, ó? Então essa daqui está bem reta. Isso tá tentando trazer para a figura, né, a dimensão esférica do planeta, né, para te ajudar a entender. Então vamos lá, agora você vai ver aqui, ó, algumas
variações dessas linhas. Então tá aqui, ó. Vamos pegar esse aqui como exemplo, ó. Esse fuso aqui, ó. Aqui, né, é uma outra divisão, aqui está de 30 em 30 graus. Então isso aqui leva 2 horas. Cuidado que a padronização é de quem faz o mapa. Né? Um fuso tem 15 graus, 1 hora. Mas aqui os fusos foram representados de 2 em 2. Então, 0, aqui 30, tá vendo? Ó, ele pula 1, ó, 60, então, né, para você ter essa noção aí. Então, nesse fuso aqui, ó, tá vendo? Você tem a linha reta que deveria passar por aqui, ó. Essa daqui também deveria passar por aqui, ó, bem aqui, ó. Só que as cores nos dão uma outra ideia. Então, onde tem terra, não tem a divisão do fuso da forma que foi imaginado primeiramente no fuso horário teórico. Por quê? Na verdade, ele tem que seguir o Estado, o país, a divisão política da Terra. Tá vendo aqui? Ó? Então, esse B aqui, por exemplo, ó, o fuso vem aqui, aqui ele dá um tal, ele segue a fronteira dessa região. Aqui também ele vem um pouquinho mais para cá. Ó. Ele tenta trazer alguns contornos, o fuso horário político tenta trazer alguns contornos de acordo com a divisão política do país ou do Estado. Porque isso, se você fosse fazer ao pé da letra, daria uma tremenda confusão. Imagina você, né, se você está exatamente na direção de uma linha, sua casa passa exatamente na direção de uma linha, né, do fuso. Então, quando você fosse, né, os fundos da sua casa seriam 2 horas da tarde. Aí, quando você viesse para frente, aí o horário já teria mudado. Seria, né, 3 horas da tarde. Então, isso geraria muita confusão se você fosse seguir ao pé da letra. Lembra, essa divisão é uma teoria. É na parte teórica. Na prática, você tem que seguir os contornos. O fuso tem que seguir os contornos. Porque senão você vai trazer mais confusão para dentro do seu país, da sua cidade, do seu estado, do que solução. As linhas não podem ser levadas a sério. Olha só o exemplo aqui da América do Sul, mais especificamente onde fica o Brasil. Está vendo aqui? Ó? Então você percebe aqui que você tem um fuso aqui, ó, e é esse de vermelho aqui segue um horário, e esse de verde segue outro horário. Aqui os Estados Unidos, está vendo aqui? Ó? Um fuso no azul, outro fuso no verde, outro fuso aqui, né, no vermelho, azul de novo, tal. Por que isso? Para evitar maiores confusão dentro do próprio estado. No Brasil, daqui a pouco a gente vai ver, só tem 4 fusos. A gente vai ver isso aí mais adiante. Então, aqui você já viu 2 conceitos. O fuso horário teórico, que são as linhas retas, né? Você pode perceber que essas linhas retas do fuso horário teórico, no mar, no oceano, elas seguem normalmente, porque não tem terra, não tem gente vivendo ali. Então não tem problema. Agora, quando chega onde tem terra, olha aqui, a divisão tem que seguir lá a divisão do Estado. Isso aqui é o próprio país que faz, para não gerar confusão. Aqui a Austrália, tá vendo? Ó, você tem 3. Tem um fuso aqui, outro aqui. O Brasil tem 4. A gente vai ver depois especificamente o Brasil. São 4 fusos diferentes. Não é? Isso para evitar confusão dentro do país. Tá, ok? Mas, de forma geral, quando você considera grandes extensões de terra, né, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, a diferença de fuso dá aí umas 4 horas. Porque ó, os Estados Unidos tem essas regiões aqui. Ó. Então, ó, enquanto aqui nesse fuso aqui, 1 hora da tarde, quando eu venho para cá, lembra? Eu vou diminuir. Aqui é meio-dia, aqui, ó, 11 horas, aqui 10 horas da manhã. Então, nos Estados Unidos, aqui, ó, enquanto aqui, né, meio-dia, aqui vai ser 10 horas da manhã. E por aí vai. Dá mais ou menos ali a ideia, né, dentro do planejamento, né, cumpre a finalidade dentro do planejamento, mesmo no fuso horário político ou civil, que dá um contorno diferente nessas linhas, nos fusos, né, que foram estabelecidos, o fuso teórico. Foi? Então vamos prosseguir. Então até aqui nós vimos 3 conceitos. Grave aí. Você tem lá o horário legal. O que é o horário legal? É todo aquele que tem como referência o meridiano de Greenwich. Então ali é a referência. Dali de Greenwich, o que está a leste, você vai ter um horário positivo, vai acrescentar. Isso está relacionado ao sentido de rotação, do movimento de rotação da Terra, melhor. E tudo que está a
leste, lado de cá, você tem o horário diminuindo, é negativo, fuso negativo. Né? Então, a partir do horário legal. Mas essa divisão que nós vimos se chama fuso horário teórico. Olha, o segundo conceito. Primeiro conceito, horário legal, que tem como referência lá Greenwich. A partir dele, você tem a divisão dos fusos, que são fusos teóricos. Teórico por quê? Ele não pode ser seguido na prática. Porque os países têm suas divisões, os estados constituídos têm suas divisões. E elas têm que ser respeitadas. Então, cada país estabelece ali, não é, uma subdivisão dentro dos horários, respeitando, obviamente, os fusos, para que não cause confusão dentro do país, como eu falei. Você ter a linha do fuso passando no meio da tua casa, então na frente da tua casa vai ser 4 horas da tarde, atrás vai ser 3 horas da tarde. Não pode. Então, por isso que respeita as fronteiras, para evitar esse tipo de confusão. Seria mais confusão do que a solução. Agora, como é que se processa isso, professor? Então, como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu vejo isso na prática? Vamos lá, vamos ver isso acontecendo? Então, eu estou com o mapa aqui aberto, a gente vai dar uma olhada dele e fazer algumas práticas aí, não é, de cálculo do fuso horário. Vejamos então? Então, vem comigo. Bom, o cálculo é muito simples. Basta que você tenha um mapa lá com a divisão dos fusos, né? São várias referências que você tem. Cuidado, você tem que olhar a escala do mapa e quantos graus equivale cada fuso. Então tem que ter cuidado com isso. Eu apresentei um agora há pouco, deixa eu voltar lá. Ó, esse aqui, ó, a divisão está sendo feita de 30 em 30. Então daqui para cá tem 2 horas. Mas ele pulou isso aqui, ó, tá vendo? Então cuidado com isso, né? Veja bem a escala do mapa, né? Que foi feito ali, elaborado o fuso. Então você olhando aqui, nós temos 2 escalas aqui embaixo. Olha só, você tem aqui o meridiano de Greenwich, tá vendo aqui, ó? Onde é o ponto 0, a referência 0. Então para cá você acrescenta horas. Aqui o horário você vai estabelecer. É você que vai fazer esse cálculo. Tá aqui, ó, aqui você subtrai as horas. Então tá aqui, ó, isso aqui tem, né, uma escala aqui absoluta, digamos assim, e aqui está fazendo uma referência. Aqui qual é a referência que ele está estabelecendo? Ele está falando assim, se fosse, olha só, se fosse 12 horas lá em Greenwich, se fosse 12 horas lá, obviamente que lá passa por todos os horários que nós passamos aqui, lá não fica parado em 12 horas permanentemente, não é? Mas ele está fazendo aí uma suposição. Se aqui fosse 12 horas, aqui, ó, nessa linha aqui, nesse fuso aqui, seria 13 horas. Aqui seriam 14 horas. Aqui seria 15 horas. Aqui 16. Está seguindo para cá. Por exemplo, se aqui é meio-dia, se você estiver lá, não é, em Greenwich, né, meio-dia lá, você quer saber, você está ligando para alguém lá na Austrália, tá aqui, ó. Ela está exatamente nesse fuso aqui. Você pegou o telefone e ligou para ela. Então, olha só o problema. Se aqui é 12 horas, eu quero saber que hora que eu posso ligar para essa pessoa lá. Aqui é 12 horas, tá vendo? Que horário que vai ser lá? Ela está aqui, exatamente aqui nessa região, tem uma cidadezinha aqui, né, no número 10. Lá vai ser 20 horas. Tá vendo aqui? Então, eu posso ligar. 8 horas da noite, não é? As pessoas ainda não foram dormir ainda. Não é verdade? Agora, olha só, se fosse, né, 16 horas, 4 horas da tarde aqui, ó. Se aqui, em vez de ser 12, fosse 16. Aí, eu tenho que pegar o mapa e falar, será que eu posso ligar agora para lá, para fulano, está lá estudando lá na Universidade da Austrália, lá numa cidade tal. Eu preciso falar com ele agora. Então, são 16 horas. Daqui para lá são mais 8 horas. Então, você conta aí. 16 mais 8, quanto dá isso aí? 24 horas, lá é meia-noite. O cara chegou cansado, da faculdade já foi dormir, então você vai incomodar. Já pensou nisso? Então aqui é uma forma de você saber, né, que horário a pessoa está vivendo no local que você quer aí se comunicar. Então, isso aqui te ajuda a esses problemas. Então, se você sair daqui, por exemplo, desse lugar aqui, olha só o problema que isso aqui dá em outras situações, não é? Quando você sair daqui, em uma viagem, por exemplo, aqui, ó, você sai daqui meio-dia. Só que a diferença de fuso, olha só o problema. Aqui dão 8 horas de diferença. Então, essa viagem leva aí, vamos colocar, 5 horas de viagem. Então, na prática, você chegaria lá que horas?
Faz o cálculo aí para mim. Então, vamos ver isso aqui melhor. Então você saiu lá de Greenwich, 12 horas, você está indo para uma cidadezinha lá na Austrália. Você sabe que a viagem, teoricamente, eu nem sei, aqui eu não fiz o cálculo ali para saber quanto tempo leva. Vamos colocar aí 5 horas de viagem. Estou saindo às 5 horas da tarde, peguei um voo e estou indo para Sydney. Vamos colocar assim. Vamos supor que ali, no número 10 que eu apresentei, Sydney. 5 horas. Então, se eu estou saindo meio-dia, eu vou chegar lá 17 horas, 5 horas da tarde. Mas que hora que vai ser em Sydney? Você pensou nisso? Que horas que vai ser em Sydney? Será que vai ser 5 horas da tarde? Não vai ser. Esse é o problema que as pessoas que fazem voos longos vivem. Não é? Você vai ter um horário diferente. Na verdade, qual é a diferença de horário que você tem? São 8 horas. Então, 5, acrescenta mais 8 horas aí. 5 horas da tarde mais 8. Você vai saber o horário que vai dar lá. Então, isso te interfere no seu sono, interfere no seu relógio biológico. Enquanto as pessoas estão lá, digamos assim, dormindo já de madrugada, você está sem sono, porque para você, o seu horário biológico está respeitando 5 horas da tarde. Olha o problema. Mas, faz o cálculo aí que você vai ver, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1 hora da manhã. Então, você contando que ia chegar lá 5 horas da tarde, você chegou 1 hora da manhã. E aí você está sem sono. Olha só, você vai ter você tem que se adaptar a esse horário biológico agora. Você sofre um pouquinho com isso, né? Isso devido ao fuso horário. Então nós vimos aqui, não é? Como é que se processa isso? Aí você acabou de ver ali como que se processa isso na prática. Vamos ver mais um exemplo aqui agora voltando. Vamos lá, né? Em vez de ser fuso horário positivo, vamos ver o negativo agora para o oeste. Vamos ver isso. Então vamos lá. Dessa vez vamos pegar aqui um fuso diferente. Vamos sair lá de Greenwich. Então estava aqui, a gente estava fazendo o cálculo aqui. Vamos sair um pouquinho de lá para você ver que a referência é a mesma, embora, né, nós vamos usar aí um local diferente. Imaginamos então que você esteja aqui, imaginemos então em São Paulo, não é? E você quer aí fazer uma ligação para quem está lá, aqui deve ser mais ou menos a costa oeste, Los Angeles, por aqui, né? Então tá aqui, ó. Olha só, você está aqui, olha só, presta atenção. Aqui são 8 horas com relação a Greenwich. Mas você não está mais em Greenwich. Você está em São Paulo. Então aqui são menos 3 com relação a Greenwich. Então, daqui para cá, olha só. Aqui não tem 8. Se você olhar esse númerozinho aqui, você vai se confundir. Não são 8 horas com relação a São Paulo, com relação a Greenwich. Então aqui são 3 horas. De 3, a diferença de 3 para 8 é 5. Então aqui você tem 5 horas de diferença. Essa numeração aqui está relacionada a Greenwich. Então daqui de São Paulo para, vamos colocar assim, eu não sei se né? Estou calculando, Los Angeles aqui, você quer fazer uma ligação para lá. Vamos supor que aqui você está vivendo uma situação aqui de 5 horas da tarde, não é? Então aqui em São Paulo, 5 horas. Você vai ligar para a pessoa, a que horas essa pessoa vai atender o telefone lá. Então, 5 horas, né? Menos 5 horas, 17 horas, menos, vamos colocar 17 para não te confundir a tua cabeça. 17 horas menos 5 horas, tá aqui, vai dar 12 horas. Então, lá em Los Angeles, quando você pegar o telefone e ligar para lá, ela vai atender e perguntar assim, são 17 horas no seu relógio. Que horas tem aí? O fulano, aqui é meio-dia. Por quê? Porque são 5 horas de diferença. Tá vendo? É isso. E vamos para o cálculo da viagem? E se você pegasse um avião, olha só, você pegasse um avião, 5 horas da tarde. Então, vou pegar um avião agora, estou embarcando agora para ir para aí. Que horas que você chega em Los Angeles? Olha só. Então, vem comigo? Então, vamos lá. Então, você saiu de São Paulo 5 horas da tarde, você está indo para Los Angeles. Você sabe que o fuso horário é de 5 horas. Então, se são 5 horas no seu relógio, lá são meio-dia. Está batendo lá no relógio, meio-dia, 12 horas. Se você saiu de São Paulo 5 horas, que horas você vai chegar lá? Quando você descer do avião, então o teu relógio não mexe no seu relógio,
não é? Você vai ter ali mais 4 horas de viagem, vamos colocar assim, 4 horas de viagem. Você vai ter lá no teu relógio 17, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21. 4 horas de viagem. Então são 9 horas da noite. Mais o fuso de 5 horas. De que horas que você chega lá? Você já fez esse cálculo? Você chegou no seu relógio, está marcando 21 horas. Se você perguntar a alguém no aeroporto, que horas tem aí? What time is it? Fala em inglês. What time is it? Que horas que o cara vai falar para você? Faça esse cálculo aí. Né? Um minutinho, para o vídeo, faça o cálculo. Bom, que conclusão você chegou? Você, na verdade, está chegando lá 1 hora antes que você saiu. Se o fuso são 5 horas, você vai chegar lá 4 horas da tarde. Então, você pensando que são 9 horas da noite, são 4 horas da tarde. Você subtrai lá 21 menos 5, que é o fuso, 4 horas da tarde. Obviamente que isso gera aqueles problemas que eu falei, né, sobre teu horário biológico. Né? Você já está quase ali com sono, querendo dormir, né? Você, assim, aquele tipo de pessoa, né, que vai dormir cedo, 10 horas está na cama, falta muito para 10 horas, são 4 horas da tarde. Então, isso é o fuso horário. Essas são as questões que envolvem fuso horário. Né? Existem questões mais complexas, obviamente, não é? Mas isso aqui já te ajuda a resolver boa parte daquilo que é apresentado para você como problema. Não é? Então, vamos prosseguir, vamos ver mais um conceito e aí a gente encerra esse momento. Então, outro conceito, eu considero até mais complexo de todos eles, é a tal da linha internacional de data. Que linha é essa? Vamos ver aqui onde está essa linha. Então, quando você... Deixa eu voltar o mapa aqui. Esse aqui me interessa. Olha só. Quando você divide lá os 24 fusos e você coloca aqui, né, a partir do meridiano de Greenwich, 12 para cá, crescentes e 12 para cá, eles vão se encontrar no final. Aonde exatamente eles se encontram? Nessa linha que a gente vai chamar, é do outro lado do planeta, no outro verso do globo, aqui é linha internacional de data, aqui, ó. Então, se você vem lá pelo lado, olha só, se você vem lá pelo lado leste, não é? Leste, do outro lado do planeta é leste, então vai fazendo a curva, chega aqui, mais 12. Quando você vem rumando aqui pelo oeste, no outro planeta, aqui, ó, no outro planeta, não tem 2, do outro lado do planeta, ó, quando eu venho rumando para cá, ó, né, pro lado leste, ó, eu vou fazer a curva aqui e vou chegar aonde? Perdão, eu vou chegar aqui. Então, eu estava vindo por lá, ó, preste atenção, vindo por lá, dei a volta, cheguei aqui, 12, mais 12. Quando eu venho do lado oeste, ó, eu estou vindo para cá, vou fazer a curva lá por trás, aonde eu vou chegar? Perdão, aqui. Eu dei a volta por lá e cheguei aqui. Então, é o outro lado. As duas linhas se juntam. Isso tem um problema. Isso aqui vai dar um problema, você vai ver daqui a pouco. Existe uma convenção, não é, a respeito do trânsito nessa região. Você pode ver que essa linha ela quase não pega terra. E ela evita de todas as formas pegar terra. Essa linha segue também aquela divisão que eu falei, divisão política, porque ela tenta não passar por cima de nenhum território. Ela faz isso tudo aqui para não passar por cima de nenhum território, para evitar aí problemas maiores. Você vai ver por quê já já. Bom, vejamos então. Vamos partir para esse problema que existe. Então vejamos, eu fiz aqui uma representação gráfica, né, dessa situação em que você tem aí a linha de data, a linha internacional de data. Por que tem esse nome? Porque muda a data. Então quando você está transitando ali próximo da linha de data, ela vai mudar. Mas vamos entender um pouquinho a representação que eu fiz aqui. Você tem aqui o globo, e nós estamos olhando o globo, né, a partir do Polo Norte, como se estivesse aí, né, na estação espacial, digamos assim, ele passando exatamente em cima do Polo Norte. Então está aqui, né? De um lado você tem o meridiano de Greenwich, do outro a linha de data, a linha internacional de data, está aqui, ó. Então essa linha aqui e essa linha aqui, né? E aí você tem aqui, né, não estão representados os fusos até chegar aqui. Daqui para cá você tem 12 fusos, né, que são contados negativamente. E daqui para cá você tem 12 fusos que estão contados positivamente. Então isso acrescenta no horário, né, com relação a Greenwich. Vejamos. Se aqui em Greenwich fosse 12 horas, não é? É de 31 de dezembro. Olha só. Perdão.
Se eu fosse considerar o horário aqui, exatamente aqui, não é 90 graus para cá, seria menos 6 horas. Então, se fosse 12 aqui, tira 6 aqui, vai dar 6 horas. E se eu fosse considerar, eu percorrendo esse caminho até aqui, seria 0 hora. Está vendo aqui? Então, aqui 0 hora. Se eu fosse considerar daqui, sendo 12 aqui, né, mais, né, caminhando para cá, aqui, realmente aqui, ó, na perpendicular, aqui 90 graus, eu teria 18 horas. E se eu fosse subir mais até aqui a linha de data, teria 24 horas. Então, você vindo de um lado, você tem 0 hora. Olha só que coisa interessante. Quando você vem para cá, você tem 0 hora, você vai zerar o relógio. E quando você vem para cá, você vai chegar a 24 horas, na linha de data. Então, do lado de cá, 24 e do lado de cá, 12. Agora, presta atenção nisso, né? Pense com calma no que eu vou falar. Se você estivesse num naviozinho, eu coloquei aqui ó, o navio, tá vendo? Pequenininho aqui, bem mal feito, mas representa aí, forçando a barra, você consegue visualizar um navio. E nesse navio, você está navegando aqui, né, sentido leste. O leste está aqui, ó. Está navegando para cá. Você, quando chegar aqui, no teu relógio, olha só o problema que isso vai dar. No teu relógio, são 23 horas e 59 minutos do dia 30 do 12. 30 do 12. Veja, essa escala que eu fiz aqui representa 31 de dezembro. Então, 12 horas do dia 31 de dezembro. Então, para cá, você tem aqui 24 horas do dia 31 de dezembro. Mas você está no navio, né? E você está aqui, exatamente aqui no dia, você olhou no seu relógio, caramba, são 23 horas e 59 minutos do dia 30 do 12. Quando você cruzar a linha para cá, cruzou também um minuto, aí você botou lá 0 hora, marcou lá o 24 horas, né? No teu relógio, isso aqui é o teu relógio, 24 horas ou 0 hora, vamos colocar assim. Que dia vai ser? Que dia que você vai ter ali? Você fala assim, isso é fácil de matar. Isso é muito fácil. Eu vou ter o dia, se aqui é 30, eu vou ter 31 do 12, não é isso? Não. Você não vai ter 31 do 12, não. Por quê? Você passou a linha de data. Que dia que eu estou marcando aqui? Ó? Aqui é 31, olha só, 31 de dezembro, e quando cruzar aqui, ó, quando esse relógio de cá, né, teoricamente falando, quando esse, vamos colocar assim, esse relógio da linha de Greenwich para cá, mudar para 24. Quando sai do dia 20, né, era 00 também, né, tem relógio que marca 24, tem relógio que é 00, né, passou 01 minuto, mas é um minuto de que dia? Do dia 31. Então, quando você cruzou a linha, você está vivendo o dia 31, não. Porque quando zerou esse relógio aqui, o seu zerou para o dia 30, mas quando esse relógio aqui zerou, ou melhor, mudou para o dia 1º de janeiro. Então você já não está seguindo mais o lado de cá, você está seguindo o lado de cá. E quando mudou aqui o 24, passou para 1º de janeiro. Você tem que obedecer essa mudança. Então você, olha só que absurdo, você vai dar um salto do dia 30, você não vai viver o dia 31. Se você está passando de navio aqui, você vai passar para o dia 1º de janeiro direto. Loucura, não é? Mas é. Isso é uma convenção, obviamente. Você vai deixar de viver um dia, você vai dar um salto no tempo de um dia. Óbvio, isso aqui é uma convenção, porque senão você vai estar com o seu calendário errado. Quando você começar a vir para cá melhor, você parar nas cidades aqui, você vai ver que eles já estão em 1º de janeiro. Aqui, que horas são aí? Hoje, agora, 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro. E você ainda vai estar no dia 31, se você respeitar o seu relógio. Eles já estão vivendo o dia 1º de janeiro, porque era 24 e passou para 01, um minuto do dia 1º de janeiro. Porém, quando você mudar esse minuto aqui, não vai ser mais 30, porque você está vivendo do lado de cá. Se você estivesse viajando para cá, o teu relógio correria normal. Isso acontece realmente. Quando você chega aqui, que horas tem? Que dia? 1º de janeiro. O seu relógio não vai estar 1º de janeiro, por causa do fuso horário. Entendeu isso? Eu espero que tenha entendido. Isso aqui, com certeza, né, para quem quer fazer uma prova difícil de geografia relacionando fuso horários, não é isso aqui que cai. Então, preste atenção, veja o vídeo várias vezes e qualquer coisa aí,
não é? Eu vou fazer um exercício na aula posterior, vou botar um exercício lá para que você possa entender melhor essa questão, não é? Vou procurar um exercício para a gente poder fazer. Então fique com Deus, um abraço e até a próxima.